Olá pessoal, neste tutorial nós vamos fazer um remake para entender como é que utilizamos algumas ferramentas de edição para fazer a ligação entre arestas de uma malha. Eu vou usar a versão 4.1, pode ser usado em qualquer versão sem problemas, e vamos começar com esse objeto que eu dei aqui uma imagem como se fosse uma garrafa. Mas esse objeto ele está cortado aqui, vocês vão ver que eu tenho essa região que precisa ser conectada. A primeira ferramenta que nós vamos entender aqui, vamos selecionar a garrafa. Eu apliquei nesse objeto aqui em cima a opção Overlays, que é o Viewport Overlays, e acionei o Wireframe para que vocês possam ver aqui no Moto Objeto como é que esse objeto está composto com vértices, arestas e faces. Tá? Nós vamos selecionar ele, vamos entrar no modo Edit Mode, e a primeira ferramenta que nós vamos ativar vai ser a ferramenta de seleção de arestas. Nós vamos selecionar essa borda inferior dessa parte de cima aqui da garrafa e selecionar também essa borda que está aqui em cima da parte inferior. Então nós vamos usar o Alt e vamos pressionar o botão esquerdo, selecionar qualquer aresta. Você vê que ele, olhar aqui pela vista do Wireframe, ele vai conseguir selecionar essa borda. Agora eu vou manter o Shift e o Alt pressionado e vou selecionar qualquer aresta da borda da parte inferior. Vamos olhar pela vista sólida. E nós vamos precisar conectar para poder complementar a malha de um com o outro. O que é que a gente pode fazer? A gente vem aqui na opção Edge, é só clicar aqui em Edge, ó pessoal. Ou se vocês quiserem, vocês podem com o cursor na área usar a opção Ctrl E. Vocês abrem o mesmo menu Edge e aqui vocês vão encontrar essa opção chamada Bridge Edge Loops, que é a ponte de loops de arestas. Quando eu clico aqui no Bridge Edge Loops, aqui ou lá em cima, tanto faz, vocês vão ver que eu faço a ligação da malha, ó, de forma simples e complemento aqui o nosso objeto. Eu gostaria, por exemplo, de suprimir, nesse exemplo, essa aresta aqui. Vou selecionar com o Alt e o clique esquerdo e com Shift eu vou selecionar de baixo, vou usar a tecla X e vou dissolver apenas estas arestas. Pronto, eu tenho aqui a minha malha já complementada aí com a sua formação. Bem simples e prático, né, pessoal? A outra forma que eu tenho de fazer esse mesmo procedimento, só que de uma forma manual, eu vou usar aqui o Ctrl Z, tá? Para a gente retornar à nossa condição anterior, é selecionando qualquer aresta aqui em cima, coincidindo com a de baixo, tá? Então eu seleciono essa da parte superior, é apenas uma aresta, e aqui eu não vou apertar o Alt não, vou manter só o Shift pressionado e vou selecionar a aresta que esteja embaixo, coincidindo com ela. Pronto, com as duas arestas aqui, como vocês podem ver, ó, a de cima e a de baixo selecionadas, nós vamos simplesmente utilizar a tecla F e nós criamos uma face entre uma aresta e outra. Porém, agora eu vou clicar fora, vou desabilitar aqui o transformador para não atrapalhar e vou selecionar qualquer uma das arestas laterais dessa face que nós criamos. Vou usar essa aqui da esquerda. Vamos voltar à vista sólida e com ela selecionada, nós vamos usar a tecla F. Na medida que a gente vai clicando F, repare que a gente consegue preencher a malha de forma bem prática. Pronto, querendo fazer novamente aquele processo, a gente usa o Alt e seleciona o conjunto de arestas de cima e com Shift e o Alt o conjunto de arestas de baixo. Tecla X e vamos dissolver essas arestas. Temos aqui a nossa malha já complementada. O novo processo que eu vou apresentar para vocês, nós vamos usar uma outra ferramenta aqui do modo de edição. Dessa vez nós vamos usar aqui uma esfera, e essa esfera também está habilitada aqui com a visão Wireframe pelo modo objeto. Então nós vamos entrar com ela selecionada no modo Edit Mode, e aqui eu vou clicar fora e vou selecionar qualquer face, selecionando aqui em cima o Face Select, vou selecionar essa face, e nesse exemplo eu vou, com o Shift e o Ctrl pressionado, selecionar essa face que está aqui onde eu estou com o cursor do mouse. Repare que eu consigo fazer a seleção dessa parte da nossa malha. Se eu der o X agora e dissolver essas faces, nossa esfera irá ficar assim. Aí vem aquela dúvida, como é que eu faço agora para poder criar o efeito que eu quero aqui de malha? Eu poderia, nesse caso, acionar aqui em cima a opção de arestas e com o Alt, clicar o botão esquerdo e selecionar esse conjunto aqui. Se eu usar a tecla F, olha o que é que vai acontecer. Eu vou ter a formação não tão interessante como eu gostaria que acontecesse. Se eu fizer agora apenas a seleção de uma das faces aqui de cima, por exemplo, essa desse canto aqui,
e com o Shift a de baixo e der o F, se eu selecionar uma das laterais aqui, vou usar o da direita, e usar a tecla F, eu vou preenchendo, mas não vai ficar legal, vai ficar com essa diferença aqui, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, para esse tipo de malha, eu aconselho vocês a fazer o seguinte: vocês selecionam a borda usando a tecla Alt e o clique esquerdo. Veja que ela está toda selecionada aqui pela visão wireframe. A gente tem uma ferramenta aqui que se encontra na opção chamada Face. Vocês selecionam esse menu, tá? Outra forma de acessar esse menu é o cursor na área, Ctrl F. Ele aciona o menu Face também, tá? Vocês vão encontrar o Grid Fill. Quando nós clicamos no Grid Fill, ele preenche, ó, de forma interessante a malha aí, conforme ela era antes. Bem prático e bem fácil. Então são dois métodos que vocês podem utilizar para alguma necessidade quando vocês estiverem fazendo a modelagem de vocês aí no Blender 3D. Espero que tenham entendido, bom proveito, um abraço para todos vocês, uma ótima semana.